Na primeira leitura retirada do livro dos Reis, ouvimos Salomão conversando com Deus. E é bonito perceber que após a morte de Davi, Salomão era um jovem, um adolescente, que foi predestinado a continuar a condução do povo de Israel. Mas ele reconhece também a sua pequenez, ele conhece a sua imaturidade, ele reconhece em si a sua fragilidade, que muitas vezes não o permitiria viver aquilo que realmente ele teria que viver, a fim de poder conduzir um povo, conduzir uma raça, conduzir um grupo de pessoas. Então, ao se remeter a Deus, Salomão, ele não pede nada de bens materiais. Salomão quer um único bem, a sabedoria para conduzir o povo de Deus. E é assim, queridos irmãos e irmãs, que ao longo da nossa caminhada, nós precisamos estar atentos àquilo que realmente estamos pedindo a Deus. Precisamos estar atentos àquilo que nós temos ido ao encontro do Senhor e pedido a Ele em favor das nossas vidas. Não é possível nós, diante do Senhor, buscarmos somente as coisas materiais da terra. É importante sim termos uma casa, termos alguns bens. É importante que nós lutemos também com o suor do nosso dia a dia para levar uma vida digna de todo o ser humano. Porém, a nossa vida, ela não pode ser priorizada a partir dos bens terrenos e das coisas que passam. Precisamos buscar as coisas de Deus, as coisas do alto, e isso se dá na constante busca da permanência diante de Deus. Nós precisamos priorizar a Deus e o seu reino em nossa vida do que as coisas do mundo. E é assim que nós ouvimos no dia de hoje no Evangelho. Este é o terceiro domingo que Jesus vem trazer através das parábolas os ensinamentos do reino de Deus. E aqui no livro de Mateus nós encerramos esta caminhada de Cristo, onde Ele ensina o povo, ensina os seus discípulos como é o reino de Deus. E aqui nós encontramos três parábolas. A primeira parábola é do tesouro que está escondido em um terreno. E muitas vezes dentro do nosso terreno, que é o nosso coração, está enterrado um tesouro muito especial. Um tesouro que ninguém pode nos roubar. Nós poderíamos questionar, por que o homem não pegou aquele tesouro e foi embora? Ele achou, estava escondido. Porém, se ele o levasse, ele viveria a experiência do roubo, que não é dele aquele terreno. Então ele tiraria de alguém aquilo que realmente não é dele. Sendo assim, queridos irmãos e irmãs, Jesus pertence a cada um de nós, pois vivemos a nossa experiência no batismo. E a partir do nosso batismo, nós temos esta terra fértil que é o nosso coração. Essa terra que guarda tesouros inigualáveis, que o mundo não pode nos roubar. Mas muitas vezes, nós que o perdemos, através das nossas escolhas. Na primeira leitura ouvimos também que eu aprenda a diferenciar o bem do mal. Foi isso que Salomão pediu a Deus. E nós muitas vezes carregamos dentro de nós a miséria humana, o pecado, e preferimos viver isso em vez de buscar o bem. Está certo que São Paulo nos ensina, muitas vezes vivo o mal que não quero, em vez do bem que quero. Mas nós temos a liberdade, nós temos a escolha em nossa vida e em nosso coração. Deus nos criou para sermos livres. E é esta liberdade que nós recebemos de Cristo
através do nosso batismo, que nós somos convidados a deixar para trás aquilo que é mal, aquilo que é pecado, aquilo que é erro, para encontrar em Cristo a fortaleza de nossas vidas. A segunda parábola do dia de hoje apresenta para nós a pérola preciosa. O homem vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Queridos irmãos e irmãs, a pérola que nós temos são os sacramentos, e nós vendemos tudo aquilo que é ruim em nossa vida, nós jogamos fora para fortalecer esta pérola preciosa que existe dentro de nós. Nós precisamos buscar o sacramento como fonte da graça de Deus. É esta pérola que Jesus quer que nós busquemos. Mas muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Jogamos essas pérolas aos porcos e não buscamos dignamente os sacramentos em nossa vida. Banalizamos muitas vezes os sacramentos. Não vou viver isso não, porque fulano de tal faz coisa pior e está aqui comungando, então também vou comungar. Não, meus irmãos, o sacramento é algo importantíssimo para a vida de todo cristão. Não podemos banalizar aquilo que é sagrado, não podemos levar de formas nas coxas, como alguns falam, aquilo que vem de Deus. Precisamos ser fiéis, precisamos viver uma radicalidade na nossa vida com Cristo, precisamos buscar entregar o nosso coração. Muitas vezes nas conversas com as pessoas do dia de hoje, no atendimento da confissão, as pessoas falam assim: ai padre, hoje a minha prioridade é minha família, meu trabalho, minha caminhada, minha faculdade, meu doutorado, e esquece de colocar como prioridade o próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs, se nós não colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas, o mundo vai nos engolir e nós iremos nos perder. Nós iremos nos perder e nós viveremos a nossa mediocridade e não teremos força para retornar à casa do Pai. Não teremos força para encontrar este Cristo que se manifesta na palavra, que é partilhado na Eucaristia. Precisamos fortalecer o nosso coração através da oração, da busca constante por Deus, da busca constante por aquilo que é sagrado em nossas vidas. Não podemos priorizar as coisas do mundo. O primeiro mandamento da lei de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E eu tenho vivido este amor a Deus sobre todas as coisas, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos, sobre a minha vida particular. Eu tenho amado a Deus a ponto de me deixar ser conduzido pela Tua graça. E assim nós vamos vivendo, nós vamos empurrando as coisas com a barriga, e nós não podemos, porque a terceira parábola do dia de hoje vem nos dizer: através das nossas atitudes, nós seremos separados daqueles que são bons, daqueles que são ruins. E o que o Senhor nos diz na terceira parábola? Aqueles peixes maus serão jogados fora, na fornalha, aonde há choro e ranger de dentes. Por isso, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que nós somos convidados a viver hoje, que é a busca da santidade. Nós não podemos deixar para viver amanhã a constância com Deus, a busca de Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. É o hoje e o agora de nossas vidas que nos permitirá alcançar a graça de Deus. E é assim como o Evangelho nos ensina, que nós precisamos estar atentos. Não podemos tampar o sol com a peneira, ou muito menos passar pano para as coisas que nós estamos vivendo. A sociedade
está vivendo muitas vezes uma vida desenfreada, e nós somos chamados a remar contra a maré. Nós somos chamados a permitirmos ser conduzidos não pelo vento do mundo, que nos leva para lugares desconhecidos, mas pelo vento do Espírito Santo, que nos conduz, nos impulsiona e nos leva cada dia mais a conhecer a Deus. E é assim que São Paulo, na carta de hoje, vem nos dizer: precisamos deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque o Espírito suscita no coração de cada um de nós a graça que nós precisamos viver. O início da leitura do dia de hoje, da segunda leitura, diz assim: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. E é assim, queridos irmãos e irmãs, o amor, através do amor, que nós somos convidados a viver esta experiência de Deus. E o amor é baseado no Espírito, e é este Espírito que amou tanto o Pai e o Filho, que nos impulsiona a também nos amarmos e viver este reino já aqui nesta terra. Não deixemos para amanhã, para viver o amor, o perdão, a misericórdia. Precisamos viver hoje, pois o amanhã pode não vir. Precisamos acolher a palavra de Deus hoje e assim caminhar segundo a vontade do Senhor. Pois aqueles que muito amam são aqueles que buscam viver a experiência e a graça de Deus em suas vidas. Que possamos também nós oferecer por amor a nossa vida, a nossa vocação e a nossa missão em serviço do reino de Deus. Em um instante em silêncio, meditemos sobre essa palavra.